Olá, pessoal do sétimo D, tudo bem? Aqui é a professora Marta. Trabalharemos nessa semana os diferentes tipos de frases. Vamos lá? O que é frase? A frase é todo enunciado, falado ou escrito, de sentido completo, podendo ser formado por uma ou por várias palavras, e pode ter verbos ou não. A frase exprime, através da fala ou da escrita, ideias, emoções, ordens e apelos. Na língua falada, a frase é caracterizada pela entonação, que indica o seu início e seu fim. Na língua escrita, a entonação da frase é representada pelos sinais de pontuação. Vejamos então os vários tipos de frases. Os tipos de frases são 5: exclamativas, declarativas, imperativas, interrogativas e optativas. Vamos lá? Frases exclamativas. As frases exclamativas são empregadas quando o emissor quer manifestar emoção e são sinalizadas com ponto de exclamação. Veja os exemplos abaixo. Puxa, que sorvete gostoso! Até que enfim. Frases declarativas. As frases declarativas representam a constatação de um fato pelo emissor, levam ponto final e podem ser afirmativas ou negativas. Exemplos de frases declarativas afirmativas. O documento foi enviado ontem. Gosto de comida apimentada. As matrículas começam hoje. Exemplos de frases declarativas negativas. O documento não foi enviado ontem. Não gosto de comida apimentada. E as matrículas não começam hoje. Frases imperativas. As frases imperativas são utilizadas para emissão de ordens, conselhos e pedidos. Levam ponto final ou ponto de exclamação. E também podem ser afirmativas ou negativas. Exemplos de frases imperativas afirmativas. Desista. Vá por ali. Siga-me. Exemplos de frases imperativas negativas. Não desista. Não vá por ali. Não me siga. Frases interrogativas. As frases interrogativas ocorrem quando o emissor faz uma pergunta na mensagem. Podem ser diretas ou indiretas. As interrogativas diretas devem ser sinalizadas com ponto de interrogação, enquanto as interrogativas indiretas levam ponto final. Exemplos de interrogativas diretas. Aceita um café? Escreveu o discurso? O prazo terminou? Exemplos de interrogativas indiretas. Gostaria de saber se deseja um café. Quero saber se o discurso está feito. Precisava saber se o prazo terminou. Frases optativas. As frases optativas expressam um desejo e são sinalizadas com ponto de exclamação. Que Deus te abençoe. Espero que dê tudo certo. E muita sorte para a nova etapa. Bem, pessoal, iremos agora então para as atividades. Exercício 1. No exercício 1, vocês vão classificar as frases em
interrogativa, exclamativa, afirmativa e imperativa. Então, vocês vão ler as frases, observem bem o sinal que ela tem lá no finalzinho de cada uma dessas frases e identificá-las, tá bom? Qual delas é afirmativa? Qual delas é imperativa? Qual delas é interrogativa? Então, observem bem para vocês responderem a questão número 1. Exercício 2. Os tipos de frase variam consoante a intenção, quer dizer, elas variam de acordo com a intenção comunicativa do emissor. Então, vocês vão indicar o tipo de frase que se utiliza para. Então, nós vamos lá. Que tipo de frase eu utilizo para dar informações? Então, quando eu quero dar uma informação, que tipo de frase que eu vou dizer aqui? Que tipo de frase eu uso para pedir esclarecimentos? Que tipo de frase eu utilizo para dar uma ordem? Que tipo de frase eu utilizo para mostrar um grande espanto? Que tipo de frase eu utilizo para fazer apelos? E que tipo de frase eu manifesto uma grande emoção? Exercício 3. No exercício 3 também os tipos de frase. Bom, são várias frases que eu tenho aqui. Então, nessas frases, vocês vão classificar essas frases em exclamativa, interrogativa, afirmativa ou negativa, tá bom? Então, vocês vão ver esse tipo de frase, se é uma frase exclamativa, interrogativa, afirmativa ou negativa. Então, leiam as frases e identifiquem-as, tá bom? Na questão número 4. Então, na questão 3, são 20 frases, vocês vão identificá-las, tá? Que tipo de frases são essas? Na questão número 4. Na questão 4, vocês vão copiar o quadro abaixo no caderno de língua portuguesa, e classificar as frases de acordo com o que é pedido. Então, aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar as frases de acordo com a legenda. Se essa frase é uma frase afirmativa, uma frase negativa, uma frase interrogativa ou uma frase exclamativa. Então, vocês vão pintar aqui, olha, fazer dentro do quadrinho, na forma afirmativa, vocês vão escolher uma cor, tá? Qualquer cor. Só que são 4 tipos de frases. Então, vão ser 4 cores diferentes. Então, vocês vão copiar a frase, fazer um quadro em volta dela e dentro da frase vocês vão pintar a cor dessa frase. Se ela é uma frase afirmativa, negativa, interrogativa ou exclamativa. Correto? Depois, próximo exercício. No exercício número 5. Na escrita, os sinais de pontuação são muito importantes para dar o sentido para nossas frases. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar o texto abaixo no caderno e fazer a pontuação corretamente, certo? Observem bem que eu tenho um quadrinho aqui, olha, dá para vocês perceberem que está um quadrinho em branco. Então, deixem o espaço aqui onde está o quadrinho, de preferência façam um quadrinho e vocês vão fazer o quê? Colocar o sinal de pontuação corretamente. Então, de acordo com o que vocês lerem aí, vocês vão colocar o sinal de pontuação, certo? O exercício 6. O exercício 6, ele é uma fábula. Então, eu vou ler a fábula para vocês e depois vocês vão responder as questões, certo? Então, vamos lá. A cigarra e as formigas. Era inverno. Havia chovido muito e as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar os grãos de trigo. Cada uma estava secando um grão de trigo quando apareceu uma cigarra.
Por favor, formigas, me ajudem. Acho que vou morrer. Estou com muita fome. Me deem um pouco de trigo. As formigas pararam um pouco de trabalhar e uma delas perguntou para a cigarra: Mas por que acha que devemos dar o nosso trigo para você? O que você estava fazendo no verão? Por que não guardou comida para o inverno? Eu não tive tempo. Passei o verão todo cantando. Então, se passou o verão cantando, é melhor passar o inverno dançando, disseram as formigas, voltando ao trabalho e deixando a cigarra pensando no erro que havia cometido. Moral da história: quem planta, colhe. Essa fábula é uma fábula de Esopo e foi adaptado para a sala de atividades, certo? Agora, questões do texto. Aqui, o que é que vocês vão fazer nesse exercício? Na letra A, vocês vão retirar do texto, né, copiar do texto, uma frase declarativa afirmativa. Então, vocês vão retirar do texto uma frase declarativa, mas que seja afirmativa. Na questão B, vocês vão copiar do texto, isto é, retirar do texto, uma frase imperativa afirmativa. Então, é uma frase imperativa, mas, ao mesmo tempo, afirmativa. Questão C. Vocês vão copiar do texto, retirar do texto, uma frase interrogativa direta. Então, é interrogativa direta. Questão D. Vocês vão copiar do texto uma frase exclamativa. Então, vocês retirar do texto uma frase exclamativa. Na questão E, copie do texto uma frase declarativa negativa. Então, é uma frase declarativa e, ao mesmo tempo, negativa. Questão 7. Na questão 7, vocês vão observar o texto abaixo e as frases vão estar sem pontuação. E essas frases sem pontuação, elas também não há parágrafos. Então, dessa maneira, fica difícil entender o texto, não é mesmo? Então, vamos ajudar o leitor a entender essa piada, pontuar e organizar corretamente as frases. Então, vamos lá. O boletim do Joãozinho. A piada abaixo foi escrita sem pontuação ou parágrafo. E escreva a piada e em seguida arrume-a de modo que fica mais fácil a sua leitura e correta a sua pontuação. Então, leiam a frase, leiam aí direitinho a piada e façam a pontuação corretamente. Certo? Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Assistam o vídeo com a explicação do conteúdo e das atividades. Respondo no caderno os exercícios propostos. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tenham todos um bom fim de semana e bons estudos.